Bom, boa tarde a todo mundo. Para começar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com tanta gente inteligente e ativa. A gente está nesse momento efervescente mesmo de pensar como ensinar, como aprender audiovisual, como colocar isso, achar essas brechas, essas frestas da escola, esse trabalho que, por enquanto, é um pouco clandestino, que acontece furando a grade, né, curricular. E, para começar, a falar do laboratório, eu queria só contar uma historinha rápida. 12 anos atrás, eu comecei a registrar ações de uma ONG de educação chamada SEDAC. E, até então, sempre que eu tinha pesadelo e eu estava num lugar hostil, esse lugar era a sala de aula. A sala de aula, para mim, era um lugar realmente assustador. E há 12 anos eu trabalho com o SEDAC, com essa ONG, e depois de um ano trabalhando com eles, eu nunca mais sonhei que a sala de aula era um lugar horroroso. Com o SEDAC, eu conheci a psicogênese da língua, que é uma teoria das suas conterrâneas, Ana Teberovski, né, e Adélia Lerner, e Emília Ferreiro, desculpa, confundi. E elas falam o seguinte, que as crianças constroem o próprio conhecimento. Não só as crianças, o ser humano constrói o próprio conhecimento, né? Em que sentido que a gente vai ver isso? Elas falam isso no sentido da língua escrita, mas tudo isso se aplica para a aprendizagem de audiovisual. E acho que essa fala aqui vai casar muito nesse diálogo que a gente procura entre cinema, televisão, audiovisual e educação. Tá? Me ajudou muito formatar o laboratório, junto com o Felipe, essa vivência de pedagogia mesmo, aprender a falar um pouco pedagogês, que é um idioma à parte. Elas falam o seguinte, que nenhuma criança chega à escola ignorando totalmente a língua escrita. Elas não aprendem porque veem e escutam, ou por ter lápis e papel à disposição, e sim porque trabalham cognitivamente com o que o meio lhes oferece, né? Então, todo mundo também, quando chega para produzir um vídeo, já assistiu horas e horas de televisão, horas e horas de filmes, né? E hoje horas e horas de YouTube. Então, ninguém vem seco, assim, zerado. Ninguém é página em branco, folha em branco, ou tela em branco, né? A gente tem um background que, na hora que a gente vai produzir, para aprender a ler e escrever, é preciso apropriar-se desse conhecimento que a gente tem, desse acervo, de tudo que a gente viu, esse repertório, através da reconstrução do modo como ele é produzido. Isto é preciso reinventar a escrita. Os caminhos dessa reconstrução são os mesmos para todas as crianças de qualquer classe social. Dá para dizer que os caminhos para essa reconstrução são os mesmos para qualquer diretor. Seja o Lars von Trier, seja o Terence Malick, os grandes diretores estão sempre procurando reinventar ou ampliar as regras do jogo, né? Um jogo que não tem regras, ou a hora que a gente... As regras são mutáveis, são mutantes, a gente vai expandindo isso sempre. E esse é o desafio da arte, né? Colocar sempre novas regras. Tendo isso claro, de que a gente aprende fazendo, outra coisa muito importante é distinguir ensino de aprendizagem. O que a gente sentia, eu e o Felipe fez faculdade de cinema, é que muitas vezes os cursos, eles trabalhavam muito com ensino. Vinha alguém, falava, que nem eu estou falando aqui, falava, mas o que cada um aprendia não dava para saber. Porque o aprendizado é na prática. Se você não me dá alguma coisa de volta, eu não tenho como aferir o que você aprendeu. Então, a gente estabelece de cara, na nossa metodologia, isso, que a gente trabalha com o ensino e com a aprendizagem. E o que a gente tem? Prática, devolutiva e teoria. Isso quer dizer o quê? A gente, no laboratório, a gente começa com atividade prática. Depois, a gente reflete sobre essa prática. Por que isso saiu assim?
por que está desse jeito, como que você queria fazer, ficou como você queria, não ficou, por que não ficou? E a gente trabalha a teoria no sentido muito de repertório, tá? Principalmente porque a nossa oficina é um pouco intensa, ela acontece em 2 dias, e em 2 dias a gente faz uma revista com ensaios fotográficos, temáticos, e produz, em média, 6 a 8 curtas, de 1 a 2 minutos. Eu brincava assim, falava que é um empurrão audiovisual que a gente dá. A gente pega o cara e fala assim, vamos fazer vídeo? Vai fazer. E aí, depois, a pessoa se vira com o que a gente dá, porque o que a gente faz é meio assim, olha, não é complicado. Vamos ver agora como que a gente faz isso. A gente usa, não é à toa que chama projeto laboratório, a gente trabalha muito no ambiente de experimentação, onde não está certo ou errado, mas se pensa processo. E nisso a gente trabalha numa linha de observar, levantar hipóteses. O que é isso? O que é isso que a gente está vendo? Isso funciona? Não funciona? O que será que essa pessoa pensou ao fazer essa foto, ao fazer esse vídeo? Né? Agora, vocês querem fazer o que vocês têm que fazer para esse vídeo funcionar? Que são as previsões. Né? Como será que esse negócio vai funcionar? Que hora será que é melhor de gravar? Onde que vai colocar a câmera? Como que vai fazer com o som? E, por fim, fazer, experimentar. E depois da experiência a gente volta e analisa, faz observação de novo. Então é um processo intenso de prática, reflexão e repertório. A gente aprende vendo como a gente tem propostas coletivas para foto e para vídeo, a gente aprende com a própria experiência e com a experiência dos outros. Porque o desafio é o mesmo, lançado para cada um. Vamos lá? Bom, eu falei que a gente faz uma revista, eu fiz uma apresentação bem resumida para caber em 15 minutos. A gente começa com uma prática aí que a gente chama de fotógrafo sentado. A gente pede que todo mundo fotografe e seja fotografado. E, invariavelmente, vamos dizer assim, que 95% das pessoas não levanta para fotografar. Ela está sentada aqui, ela fotografa aqui. Por que as pessoas não levantam para fotografar? Isso apontou para 2 caminhos, 2 hipóteses. A primeira hipótese tem a ver com sala de aula. Nosso histórico de sala de aula é obedecer. Obedecer até a desobediência, ela é uma desobediência dentro da lei de obedecer. Ela não chega a ser uma transgressão. É uma transgressão geralmente tola. Bom, mas, enfim, existe uma regra muito rígida do que é uma sala de aula. E uma sala de aula não é um ambiente para experimentar, infelizmente. Então, a gente está acostumado a chegar lá, ser passivo e ficar lá só recebendo, achando que está recebendo também. O professor faz de conta que ensina, o aluno faz de conta que aprende. Claro que temos exceções, não é, professor? Bastante, é. Mas, infelizmente, a regra é meio que essa, né? Então, não é à toa que a escola é uma instituição em crise e tem tanta gente tentando repensar a educação. Mas, enfim, uma das posturas é essa. As pessoas não levantam porque na sala de aula não é o lugar de levantar. E a outra é que está tão fácil fotografar. Num cartão você faz 3.000 fotos, que uma foto não é nada, não quer dizer nada. A gente não atribui valor a ela. A imagem é descartável. Então, a gente começa com essa atividade de diagnóstico, né, para ver como que está cada um, qual que é o clima ali da turma, e também para já levantar esses aspectos. Depois disso, a gente mostra o trabalho de vários fotógrafos que trabalham na linha do street photography, que são os fotógrafos que vão para a rua com uma câmera simples, e que é uma situação muito parecida com a de qualquer um de nós. É alguém com uma câmera e o mundo, né? Sem luz, sem equipe, sozinho na rua ali fotografando. E aí a gente vai mostrando vários desses trabalhos de vários fotógrafos e fica muito claro rapidamente que é possível
se criar uma narrativa, um discurso através de imagens que não tem legenda, né? E isso acho que é muito importante porque a gente constrói em seguida, que é a narrativa audiovisual de vídeo mesmo, de imagens em movimento, porque o que a gente fala é que se você não faz uma foto decente, e vídeos são 30 fotos por segundo, cinema são 24, você não vai fazer um vídeo bom, você não vai fazer um filme bom, porque não consegue fazer uma foto, e a foto trabalha com um exercício importantíssimo, que é o da síntese também. Então, a gente começa com fotografia. Essas são as revistas que resultam dos ensaios fotográficos. A gente está na 12ª. Os temas são sempre temas que dão espaço para a expressão da subjetividade. Essa aqui, a revista 3, foi aqui em São Paulo, no Projeto Arrastão, o tema era só. Salvador, tanto. A gente estava numa região que tinha muita coisa, muita informação, tinha comércio. Na escola, a oficina para professores, quisemos trabalhar o tema limite, que foi bem divertido. Aí, vamos ver, a revista 6, Volta Redonda, som, foi um tema um pouco abusado lá, acho que a gente pesou um pouco a mão de pedir para fotografar som, mas foi interessante. Bom, a próxima, Entre, isso aqui, Cabo Frio, no Rio, Real, Belo Horizonte, Leve, Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Junto, Ilhéus, Bahia também, Poder, Complexo do Alemão, e Forma, Manguinhos. Tá? Vamos ver só um pouquinho o que é essa revista, porque tem muita gente que chega na oficina sem nunca ter fotografado, a não ser foto. A maioria das pessoas só tem um repertório de foto de Orkut, que é o que a Minon tinha falado. O pessoal pega a câmera e só se fotografa, né? Eu não lembro quem foi que cunhou esse termo, que as pessoas hoje têm egotecas e não fototecas. É só foto de si mesmo, né? E aí o exercício que a gente propõe é, não, vamos virar a câmera e vamos ver o mundo. Você pode se expressar, você pode se mostrar também vendo os outros. É uma forma de se revelar. A gente vai dar uma olhada em algumas páginas aqui dessa revista Tanto. Aí vem fotos. Como os temas são muito abertos, a gente leva o equipamento, são câmeras simples, tipo essa Cybershot, câmera simples mesmo, entrega para eles e eles saem sozinhos para fotografar. Isso é uma coisa que a gente acredita muito, dar o equipamento para quem participa, para que eles levem, para que eles façam, tem confiança total. E são imagens muito diferentes do que geralmente eles costumavam fazer. Em pouquíssimo tempo, tem uma apropriação do discurso poético. Isso tudo aqui acontece até 4 da tarde do primeiro dia. Começa às 8, 4 da tarde já tem as fotos, a gente já assistiu, comentou, selecionou com eles, a gente pede que cada um separe 5 imagens, pode fazer quantas quiser, a gente separa 5. Depois dessas 5, depois que volta aqui para São Paulo, a gente faz uma triagem e faz a edição da revista. Todas as revistas estão online no site do laboratório, projetolaboratório.com.br. E aí, de um dia para o outro, a gente fala, bom, agora vocês têm até 10 da manhã do dia seguinte para gravar um vídeo. Damos orientações muito simples de vídeo, de como gravar, muito simples mesmo, são acho que meia dúzia de orientações, né, Felipe? Não passa muito disso. E eles levam a câmera para casa para gravar, e eles têm 3 situações de luz e de dinâmica da cidade, do bairro, da rua, enfim, que é o fim do dia, a noite e a manhã. E aí eles chegam às 10 da manhã com o material, a gente assiste, às vezes fala, putz, não funcionou. O que você queria fazer? Era isso, isso, isso. Tem 3 planos aqui que funcionam. Vai lá, faz mais 7 nessa mesma intenção que a gente tem um vídeo. Aí grava, volta.
Geralmente sou eu e o Felipe, ou o Felipe e eu mais alguém, mais um formador da cidade. E aí saem esses vídeos. Vamos mostrar esse primeiro, que é de um rapaz de Salvador que nunca tinha fotografado e muito menos feito vídeo. E outra coisa que acho que é importante falar é que eles editam. A gente leva os computadores, mas os computadores têm programas muito simples, baratos. É um pouquinho melhor que o Movie Maker, mas já é um salto. A gente usa o Sony Vegas, mas, enfim, o problema não é o software. A gente acredita muito nisso. Que a grande questão que existe hoje é linguagem. Não é mais a tecnologia, a técnica. É a poética. E é o que a gente trabalha. Bom, vamos ver o que o Anderson fez. Então, esse é a primeira vez que ele pegava numa câmera. É isso que a gente acredita. Todo mundo já está tão impregnado de imagem que para produzir é só um empurrãozinho. Vamos ver esse outro vídeo agora. Depois eu explico, conto um pouquinho a história dele. De lá, foi de lá que chegou, foi o vento de Ançã, dominador que dormia nos braços da manhã. E despertou.
de lá, foi de lá que chegou, foi o vento de Ançã, dominador que dormia nos braços da manhã e despertou mestre Chico Jangadeiro. Depois de olhar pro céu, guardou a rede de arrasto, não foi pescar xarel. Mercador que foi pra feira, não encontrou freguesia e não teve capoeira que mostrasse valentia. Esse é um vídeo que a gente vê que é evidente assim, um acúmulo de como a experiência com fotografia, com enquadramento, cuidado com o enquadramento, se transfere para o vídeo. Era um grupo de Cachoeira, na Bahia. Eles eram estudantes universitários de audiovisual. A menina que fez câmera, ela geralmente ela fazia só repórter, on camera, repórter que aparece falando. Nunca tinha feito câmera, ficou enlouquecida assim, com o que conseguiu fazer e com a possibilidade. E era engraçado que, enquanto a gente dava oficina lá, várias vezes um ou outro participante falava assim: não, mas o professor falou que não pode fazer foto assim. O professor falou que não pode fazer vídeo assim. Não, aqui pode, aqui pode, aqui pode. A universidade, isso que é uma loucura. Os espaços que deveriam ser os espaços de experimentação, de pesquisa, eles são os de estreitamento, muitas vezes, não é regra, tá? Mas muitas vezes é o que acontece, porque fica muito com a preocupação do mercado e aí a gente sofre um emburrecimento, assim, um estreitamento, vamos dizer. Esse vídeo, eu acho que ele é especial porque ele foi feito numa oficina que a gente misturou professores e alunos. Alguns grupos queriam trabalhar só professores, em outros só alunos. E esse foi um grupo que trabalhou uma professora e acho que 4 alunos. E a professora foi muito sábia, porque ela tinha uma ideia de fazer, eu quero fazer um outro vídeo. E o professor geralmente quer fazer, eu quero fazer um vídeo que fale sobre o aluno e a escola. E fica só na escola, a escola, a escola. E aí, a professora falou, não, eu vou fazer o que os meninos querem. E os meninos queriam fazer um vídeo de suspense. E outro dado interessante, o que saiu de vídeo de terror na escola... É impressionante. A escola é um lugar assustador. Que imaginário é esse que estamos construindo de escola? Não, esse é leve. O outro filme era de terror mesmo. Mas, enfim, o que eu acho que é legal é o seguinte.
a gente vê que os meninos, sem terem feito universidade de cinema, sem terem feito uma faculdade de cinema, eles entendem quais são os elementos do filme de gênero. Então, a câmera está ou embaixo, né, num ponto de vista rasteiro, assim, ou ela está lá em cima. Ela nunca está no ponto de vista da gente, do ser humano. Ou ele está ali no rato, na barata, ou está lá no morcego, no fantasma. E isso é uma compreensão de gênero. É uma coisa muito sutil, mas muito avançada. E eu não fui falar lá sobre isso e apareceu. Então, bom, a gente trabalha com as seguintes premissas. Empoderamento, eles levam a câmera, eles têm tudo, reflexão crítica sempre sobre produção, como melhorar esse corte. A gente pega a edição, senta com eles, vê, putz, será que isso aqui está funcionando? Olha, aqui está quebrando a tensão. Mobilização, junta ali o pessoal, vamos fazer. É o cutucão, né? O empurrão, vamos. Imersão e intensidade, tem uma coisa um pouco maluca nisso, de química mesmo. Você liga um fogo ali nas pessoas e elas começam a reagir aqui. Vai fazer! Dá uma reação, essa intensidade. Acessibilidade e democracia, só trabalhamos com softwares extremamente simples e acessíveis, equipamento muito simples de câmera, tudo assim, não tem nada impeditivo. E autonomia produtiva e criativa. Levem o equipamento para casa, gravem, façam, tragam, editem. É isso. Muito obrigado. Desculpa o atraso.